Ô, gente, existe um paralelo entre política e futebol, entre futebol e política, que aconteceu logo depois da eliminação do Brasil, que mostra como as Neymazetes, os fãs alucinados do Neymar, são negacionistas e um negacionismo muito semelhante ao negacionismo bolsonarista. E não é porque o Neymar é bolsonarista, não. Não é só isso. Mas eles estão dizendo, e eu vou falar sobre negacionismo e as implicações para a política e como esse comportamento no futebol lembra uma dimensão, é uma dimensão negacionista. As Neymazetes estão dizendo, se o Neymar tivesse desde o início do jogo, ele teria feito o gol no pênalti que o Bruno Guimarães perdeu. E o Neymar é muito bom cobrador de pênalti, é verdade. Mas ele não faria o gol de pênalti naquele pênalti sofrido pelo Matheus Cunha, porque aquele pênalti não existiria, porque o Neymar entraria no lugar do Matheus Cunha. E o Neymar não teria chegado na velocidade daquele passe do Martinelli. Mais do que isso, o Brasil seria muito mais dominado se tivesse o Neymar desde o início, porque não teria pressão alta que o Ryan, o Matheus Cunha e o Vini estavam fazendo. O Vini faz muito pouca pressão, mas ele chegou a roubar algumas poucas bolas, né? Tem aquela bola que ele rouba do Odegaard, recebe e chuta e o goleiro norueguês defende. Mas o lance do pênalti é um lance roubado pelo Ryan, que o Bruno lança o Martinelli, e o Martinelli faz um passe na progressão e o Matheus Cunha, com muita velocidade, ataca o espaço, chega na frente do jogador norueguês e sofre o pênalti. Neymar não iria conseguir chegar naquela bola, porque fisicamente ele não tem aquele arranque que o Matheus Cunha tem. O Brasil não só não ia roubar aquela bola, como não iria chegar àquela bola. Aquele pênalti é resultado de um pouco de físico que o Neymar não tem hoje mais. Então é óbvio que aquele pênalti não existiria se o Neymar estivesse em campo. Isso é óbvio para qualquer pessoa que tem olhos, sabe? Que usa os olhos. Mas as Neymazetes, se o Neymar estivesse em campo, pelo menos ele teria feito o que o Bruno Guimarães perdeu. Agora, claro, já falei isso no meu vídeo anterior, o pênalti deveria ter sido batido por um outro jogador que tem mais experiência em bater pênalti. Inclusive, eu fui pesquisar, e sabe qual é o percentual de acerto de pênalti do Matheus Cunha? Perto de 80%. E é uma pessoa que bate pênalti com regularidade. Deveria ter sido ele. Ali foi um erro. Ou o Vinícius Júnior, que é o craque do time, mas o percentual de acerto de pênalti do Vinícius não é bom. Né? É 68%. Não é bom o percentual de pênalti, de conversão de pênalti do Vinícius Júnior. Mas como é o craque talvez seja forte, forçar a barra. O principal jogador, o artilheiro do time na Copa até o momento, deveria ter sido o Vinícius. Ali teve uma falha nesse sentido. E as falhas do Brasil são muito grandes. Eu falo sobre isso no meu vídeo anterior. Mas eu quero falar de negacionismo aqui. Eu quero falar de essa coisa de você não ver a realidade quando a realidade está mostrada para você. O negacionismo, ele é muito perigoso porque ele envolve você negar uma realidade que ela cobra um preço quando ela é negada. Eu vou trazer exemplos para vocês pensarem sobre isso. Já há um bom tempo no planeta Terra existe a mudança climática e o planeta está ficando mais quente. Isso daí é uma verdade que nós sabemos já há um bom tempo, porque climatologistas e gente que analisa o tempo já sabe disso. A temperatura dos oceanos está ficando mais quente, a temperatura está ficando mais quente em geral, e esse aumento do calor do planeta leva a eventos climáticos extremos, furacões, tempestades mais fortes, secas em alguns lugares, enfim, uma série de elementos da mudança climática. Aí tem gente que olha para isso, que escuta os especialistas e diz, não, mês passado aqui onde eu moro fez muito frio, então eu não ligo para o que eu vejo no resto do mundo, eu não ligo para o que os especialistas dizem, esse negócio de mudança climática não é real. Isso é negacionismo. O negacionismo ignora todas as outras evidências e se baseia em alguma evidência anedótica próxima para substituir todas as evidências pelo que a pessoa quer que seja verdade. É que nem a Neymazete. A Neymazete olha para o jogo e não vê que o Matheus Cunha chegou numa bola em alta velocidade que o Neymar jamais chegaria. Que o Brasil,
o pouco de pressão que fez, pouco, porque o Brasil não pressionou a bola direito, deixou tocar, mas essa pressão diminuiu ainda mais quando o Neymar entrou. Quando o Neymar entrou e o Endrick, que também não tem muita capacidade de marcação, foi para a direita, e o Vinícius, que também não tem capacidade de marcação, estava na esquerda, esse trio de ataque, o Brasil foi engolido pela Noruega. Isso qualquer pessoa com olhos viu. Mas as Neymazetes negam isso. Como se a presença do Neymar não tivesse impacto. Quem errou aí foi o Ancelotti. Um erro, inclusive, gravíssimo. Quando eu vi o Ancelotti colocando o Neymar, se não me engano, 20 e poucos minutos do segundo tempo, eu não acreditei. Ele disse, Neymar é jogador de prorrogação. Quando o time adversário estiver cansado, se colocar agora, o Brasil vai ser engolido. Isso era óbvio. E aconteceu. Mas vamos lá. O negacionismo, ele tem vários elementos. Vamos pegar a pandemia da Covid. A pandemia da Covid é um bom exemplo de negacionismo dos bolsonaristas. Não todos bolsonaristas, mas muitos. Né? O mundo estava vendo as pessoas sendo hospitalizadas e morrendo por causa do Covid. Inclusive, o pessoal está fazendo a brincadeira que o Brasil estava marcando a Noruega estilo Covid, com distanciamento social. Ficava longe, né? Deixava o norueguês distante, né? Não tinha ninguém chegando perto do norueguês, provavelmente imaginaram que ele estava com Covid e que ia passar um, né? Enfim, mas fora a piadinha, vamos falar de Covid. Os especialistas do mundo estavam dizendo que você deveria, durante a pandemia, fazer distanciamento social. Os especialistas falavam da importância da vacina. Os especialistas falavam da importância de não ter aglomerações, de usar máscara. No entanto, os bolsonaristas negaram isso. E nos municípios mais bolsonaristas morreu mais gente de Covid. Muito mais gente morreu nos municípios mais bolsonaristas que mais desobedeceram às medidas de distanciamento social. Ou seja, isso prova que não seguir as medidas de distanciamento social, de que não se vacinar, mata mais. O bolsonarismo enquanto ideologia, o negacionismo matou um monte de gente. Matou, levou à morte, botou no caixão. Levou um monte de gente pro caixão. Isso é um fato, e não é opinião. Não é opinião isso. É muito importante diferenciar. Isso é um fato. No entanto, quando você diz esse fato para as pessoas que são negacionistas, que são bolsonaristas, dizem, teve gente morrendo no mundo todo. Eu sei, mas morreu mais nos municípios mais bolsonaristas. Eles ignoram, eles desviam a atenção, eles ofendem você, eles chamam você de comunista. Ou seja, gente, o negacionismo, olhar para a realidade e não conseguir observá-la, isso é uma coisa que está ligado a fanatismo, a incapacidade de ter um mínimo de, não diria nem de perspectiva científica, é uma coisa que envolve uma falta de capacidade de cognição, de compreender a realidade. E esse exemplo do futebol é muito interessante, porque quem acha que aquele pênalti teria existido com a presença do Neymar, não vê a realidade. Porque se você compara o momento que o Neymar entrou e como a Noruega tocou a bola tranquila, e quando o Brasil teve chance, que foi o primeiro tempo e parte do segundo tempo, que o Brasil criou as chances, o Brasil criou as chances, a chance do Endrick, a chance, entendeu, do pênalti, aquela chance do Vinícius que ele rouba a bola e que recebe, que chuta no... Todas as chances do Brasil foram criadas com bloco médio, com pressão, com jogadores que tinham alguma vitalidade. Quando o Neymar entra, essa pressão vai embora, né? E o Brasil é completamente dominado. Então é óbvio que aquele pênalti não existiria, porque a presença do Neymar iria enfraquecer a capacidade do Brasil de pressionar. Mas, no entanto, as Neymazetes negam. Então existe um poderoso paralelo entre esse tipo de negacionismo e os outros. Porque é você olhar para a realidade e não ver a realidade. E não ver a realidade. E eu fico me perguntando o que é que a gente vai fazer na eleição nesse ano. Porque a realidade é que o Desenrola Brasil tirou gente, diminuiu o endividamento. A realidade é que a farmácia popular melhorou a vida de um monte de gente. A realidade
é que o Brasil não tributa mais quem ganha até 5 mil reais. Então foi uma medida de diminuir impostos que beneficia a classe trabalhadora, feita pelo governo Lula. Essa é a realidade. São coisas reais. O governo Lula abraçou a luta pela diminuição do fim do 6x1. A direita quer manter a hiperexploração. Essa é a realidade. No entanto, essa realidade vai ser negada. Então, talvez, vai ser, e eu tenho pensado sobre isso, vai ser muito importante as pessoas que veem a realidade, a maioria dos meus seguidores, vocês aqui, vocês veem a realidade. Eu percebo pelos comentários. Nós dialogarmos com pessoas que pelo menos veem a realidade. Sabe? Se você estiver falando com a pessoa e você traz a realidade, quem defende o fim do 6x1 é a esquerda e a direita defende a manutenção do 6x1, e quem na direita defende o fim do 6x1 é a exceção e por motivos eleitorais. Se alguém nega essa realidade para você, essa pessoa talvez não seja uma pessoa capaz de ser persuadida. Talvez você gastar seu latim, sua fala com essa pessoa seja perda de tempo. Talvez você tenha que convencer uma outra pessoa menos politizada, uma outra pessoa que pelo menos veja a realidade, que seja permeável à evidência. Qualquer pessoa que você apresenta a evidência e o impulso dela é negar a evidência para reafirmar o seu sentimento, o que ela acredita, independente da evidência, essa talvez seja uma pessoa que você não possa convencer agora. Que não vale a pena você gastar a sua energia. Nós vamos ter que gastar. Os negacionistas, infelizmente, terão que ser combatidos e nós não vamos ter como convencer a maioria dos negacionistas. Porque o comportamento negacionista que aparece no negacionismo climático, no negacionismo sanitário, no negacionismo do futebol, o negacionismo é um fenômeno que nós não vamos superar nesse momento pela razão. Nós vamos ter que buscar as pessoas que não são negacionistas na sociedade. Porque os negacionistas, eles vão defender a candidatura do rachadão, amigo do Vorcaro, da família Ladrões de Joias, como moralidade, como defesa da moralidade e do combate à corrupção. O negacionista ele vai chegar ao ponto de achar que a família de Ladrões de Joias, de compra de imóveis de dinheiro vivo, amigão do Vorcaro que pediu dinheiro para o maior fraudador da maior fraude bancária do Brasil, é exemplo de combate à corrupção. E o governo que deu suporte à Polícia Federal, que prendeu a galera do carbono oculto, não é. É o que o negacionista vai pensar. Então, essa pessoa não vai ser permeável à evidência. Entende? E isso é muito importante da gente entender, da gente compreender. Enfim, era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, o pix do canal é andretj@terra.com.br. Se você gosta muito, pode se tornar membro, apoiador, pode ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda. E você também pode ajudar o canal a crescer, né? Porque se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente. E até breve, porque o insight do negacionismo eu percebi nas reações das Nermazetes. Foi muito evidente para mim, muito evidente. Né? Como o negacionismo é presente em parte da população brasileira. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.